Fala Escolhidos, a loja do Genai já está aberta. E se você for aí na descrição, você vai achar links do site Dream Anime Club para essas duas camisetas. Então se você gostar de camisetas de Digimon e quiser estar dando um pouco de suporte para o canal, você pode estar seguindo para lá e adquirindo essas duas camisetas agora. Eles têm de todos os tamanhos, eles mandam para todo o Brasil, então sinta-se à vontade e eu vou agradecer de coração. Então pessoal, vamos pro vídeo? Vambora! Fala Escolhidos, sejam muito bem-vindos a mais um Evolução Correta. E no dia de hoje eu sei que é um Digimon favorito de muitas pessoas, já vi muitas pessoas pedindo para mim fazer vídeos sobre o Galmon, né? Então hoje a gente vai ter um vídeo falando especialmente de toda a linha evolutiva do Galmon, formas anteriores, formas evolutivas e tudo mais, com muitos detalhes, né? E então, sem enrolar mais, vamos começar? Vambora! Então, pessoal, como eu sempre digo, não diferente de todos os Digimons, ou pelo menos da maioria deles, o Galmon se inicia numa Digitama, ou num ovo de Digimon, né? Mesmo ele sendo um tipo de cachorro, todos os Digimons vêm de ovos, né? E esse Digiovo vai estar em algum lugar do mundo digital, muitas vezes na cidade do princípio, e lá ele vai ficar lá um tempinho até que ele racha, ele choca, né? E de dentro nasce um Digimon de nível BB1, que nesse caso aqui, o Digimon nível BB1 que eu escolhi para essa linha evolutiva foi o Botamon, né? E muitas pessoas vão falar assim, nossa, por que o Botamon? Não tem uma certa para ele? Não exatamente, pessoal. Vocês vão entender quando eu chegar no nível BB2 dele, mas... Bom, Botamon, um Digimon nível BB1 em treinamento 1, bem simplesinho, bem normalzinho, feliz, pula por aí, né? O básico que todo Digimon nível BB1 faz, solta bolhas e tudo mais. E, bom, ele vai ter uma vida muito rápida, ele vai se esconder, vai ficar agindo como um bebezinho, até que vai chegar uma hora que a vida dele vai passar, não muito tempo, tá? Ele vai alcançar a evolução naturalmente. E então esse Botamon vai evoluir para um Digimon chamado Wanyamon, né? Então, quem assistiu o meu vídeo do Strabimon, da evolução correta, viu que a forma BB1 e BB2 lá são as mesmas que aqui. Porque para as duas fica perfeito, porém, pessoal, o Wanyamon é a forma correta anterior do Galmon. Então, a gente está aqui já dentro da linha evolutiva mais certa pro Galmon. O que acontece é que o Botamon, a forma BB1, não tem uma muito correta para ele. Então, o Botamon, na minha opinião, é o que fica melhor. O Wanyamon tem algumas coisas um pouco especiais que fazem com que ele tenha uma relação com Digimons cães e até Digimon gato, né? Mas vamos começar falando da aparência dele. Todo peludinho, ele lembra meio que uma mistura de cachorro com gato, mas é uma bolinha que tem uma cauda parecida com uma cauda de gato. Tem uma letra M na testa, né? Ou um W, dependendo de como você olha, né? Que tem a ver com os sons que ele faz. O nome Wanya é uma mistura de wan-wan, que é o latido dos cachorros, com nyan, que é o barulho que os gatos fazem. São onomatopeias em japonês, né? Então, por que ele é tão relacionado com Digimons como Galmon? É fácil, porque os dados que compõem o corpo do Wanyamon são dados que vêm de pets dos humanos. Então, imagina os bichinhos de estimação que os humanos têm. Normalmente são cães ou gatos. E esses dados foram os dados que deram origem ao Wanyamon, né? E por isso ele tem normalmente evoluções que tem a ver com cães ou que tem a ver com gatos, né? Partem dele. Ele é meio que um cachorro-gato, vamos pôr dessa forma, né? Ele é muito brincalhão, ele se apega muito fácil a mestres e a donos. E graças a isso, ele passa até esse ar de sou um bichinho de estimação. Então, se você é uma pessoa que gosta de bichinhos de estimação, que gosta de cães e gatos, se você quisesse ter um Digimon parecido com o seu bichinho de estimação, o Wanyamon provavelmente seria o Digimon perfeito, né? Então, bom, fora isso, nem mesmo ataques como todo Digimon BB2, ou a maioria, ele tem direito. Ele vai soltar bolhas, ele vai tentar pular em cima do inimigo para tentar fazer alguma coisa, na maioria das vezes ele não vai conseguir. No mundo muito difícil, ele conseguindo sobreviver, vai passar algum tempo de vida dele, né? Até talvez ganhando algumas lutas, ele finalmente vai alcançar sua evolução de nível Rookie, de nível criança,
que nesse caso aqui vai ser o pilar do nosso vídeo, é o Galmon, que é esse que vocês estão vendo aí agora. E o Galmon, bom pessoal, olha, uma coisa que eu vou falar pra vocês que eu adoro do Galmon é o jeito como ele se comporta, tá? Porque assim, ele é um cachorro, né? Ele é um Digimon que é baseado num cachorro, né? E graças a isso ele é muito leal. Ele vai atacar você se ele sentir medo de você ou sentir perigo, mas se você for amigo dele, se você for o melhor amigo dele, ele também vai ser o seu melhor amigo. Ele vai ser quase como um irmão para você. E ele vai tratar você até como se você fosse um mestre para ele. Essa é a personalidade que normalmente é atribuída aos Galmons, né? Se você é um cara que assistiu Digimon Savers, né, o Digimon Data Squad, você vai ver que o Galmon lá se comporta dessa maneira, né? Então primeiro vamos à aparência e ao nome, né? A aparência dele, bom, ele é um cachorro azul e branco. Tem pelos bem bonitos, inclusive a cauda dele é bem parecida com uma cauda de Corgis, né, que é uma raça de cachorro que tem bastante no Japão. Então, se eu tivesse que falar para você um cachorro que usaram como base para fazer o Galmon, seriam os Corgis. E fora isso, ele tem uma faixa vermelha na cabeça, bem parecida com a faixa que o Ryu do Street Fighter usa, ou o Liu Kang do Mortal Kombat. E ele também tem duas luvas vermelhas nos punhos, que lembram bastante luvas de boxe, né? Que já mostra pra vocês que ele vai ser um Digimon que vai lutar bastante e bem corpo a corpo, né? O nome dele, Galmon, esse Gao, normalmente é um barulho que certos monstrinhos fazem quando vão assustar as pessoas, ou até fantasmas. Em japonês é uma onomatopeia, eles falam Gao, né, pra assustar. Mas também pode ser um barulho que cães fazem quando eles estão latindo, né? Então, monstro que faz sons de monstro ou monstro que faz sons de cachorro é basicamente o nome dele. Então, ele se torna um Digimon favorito de muitas pessoas porque não só ele lembra um cão, mas ele também lembra um pouco os lobos, né? O que é muito interessante. Então, vamos começar falando da descrição dele, que é uma coisa muito interessante. Aposto que muitos de vocês nem vão adivinhar uma coisa que tem aqui. Também me surpreendeu. O Galmon, pessoal, é confirmadíssimo ser uma subespécie, uma variação de um Gazimon. Então vocês vão ver o Gazimon aí pra vocês. A maioria de vocês sabem quem é o Gazimon. Então imaginem que o Gazimon ele é quase como o original. E dele veio uma variação que é o Galmon. Olha que incrível. Então, dentro das espécies de Digimons que possuem o Gazimon, o Galmon pertence. Lógico, o nome deles começa com G, mas eu não acho que isso seria o que relaciona os dois. É mais porque os dois são bem parecidos com cães, muito provavelmente cães de tipos diferentes, né? Então, interessantíssimo, o Galmon é uma variação, uma subespécie de um Gazimon, né? E apesar disso, o Galmon ficou muito mais famoso. O Gazimon normalmente é visto como um Digimon básico, normalzinho, que a gente vê por aí, né? Então, como eu disse, ele é um Digimon que se especializa em luta corpo a corpo, principalmente em um tipo de luta chamado bater e correr, ou bater e desviar, que é um tipo de luta que é aplicada durante o boxe. Então, basicamente, o Galmon é especialista em lutar boxe, ele luta dessa maneira, certo? Da mesma forma que você vê os boxeadores. Então, muito provavelmente, ele vai usar pouco suas pernas e mais os punhos, por isso mesmo ele tem essas luvas de boxe que ele usa para lutar, né? É dito também que essas luvas estão ali para proteger as suas mãos enquanto as suas garras não se desenvolveram 100% ainda. O que é muito interessante, porque os Gazimons, que são a versão original, têm garras afiadas em todas as patas dele, né? Mesmo nas mãos e nos pés. No caso do Galmon, as garras dos pés estão ali, mas aparentemente as das mãos ele ainda não tem, e por isso ele usa essas luvas para poder estar batendo de uma forma um pouco diferente, o que é muito interessante, né? Então, uma outra diferença também é que o Gazimon é um Digimon do tipo vírus, enquanto o Galmon, que é uma variação dele, é um Digimon do atributo Data, né? Interessantíssimo. Então, para um Digimon que luta corpo a corpo, tem uma aparência super legal, é favorito de muitas pessoas, e eu entendo isso porque eu gosto muito dele também. E daí então, pessoal, depois de um tempo, esse Galmon, que é um Digimon que provavelmente gosta muito de lutar, né? De uma forma muito respeitosa, com certeza, mas ele gosta muito de lutar. Ele vai sobreviver no mundo digital, seja lá como for, até que um dia ele vai alcançar
o seu nível adulto. E para o Galmon, pessoal, incrivelmente ele vai ter duas formas adultas corretas, né? E vamos falar primeiro da mais conhecida, que no caso aqui vai ser o Galgamon, né? Então vamos falar da aparência e do nome dele primeiro. Então se você olha para ele de cara, você já vai falar, nossa, ele é basicamente um Galmon que cresceu mais, né? Ele é o que, se o Galmon crescesse, ele ficaria dessa forma. Então vocês podem ver que ele ainda tem a mesma cor de pelo, aquela cauda de cachorro Korg dele ficou bem mais parecida com a cauda de Korg agora, bem redondinha, né? O corpo dele é muito grande, pessoal. De tamanho ele é bem parecido com o tamanho que um Garurumon tem, né? E as luvas que ele usava como Galmon ainda estão ali, mas vocês podem ver que tem garras saindo delas. Ele ainda tem aquela fita, aquele laço vermelho da cabeça, que agora parece que está no pescoço dele e se transformou quase que em garras assim, né? Então provavelmente ele usa isso para lutar também. Como um quadrúpede, com certeza ele é bem mais rápido agora também, né? O nome dele, Galgamon, é a mesma coisa que o nome do Galmon. Esse Galga ainda é o barulho que normalmente certas feras produzem, né? Então cães, leões, coisas do tipo, esse Gaô. Galga provavelmente é para falar como se o barulho que ele está fazendo fosse ainda mais alto, né? O rugido dele é maior ainda. Então, para a descrição dele, pessoal, tá dito aqui que basicamente ele é um Galmon que ficou com o físico maior. Ele cresceu bastante, né? Inclusive, uma das coisas que o Galmon tinha era o fato de que ele usava luvas para proteger as mãos que ainda não tinham garras. Mas agora as garras dele cresceram por entre a luva, então ele usa as luvas, mas as garras estão saindo pela frente das luvas de boxe, né? É dito assim que, apesar dele ser um quadrúpede, né, ele tem muita força nas pernas traseiras, o que faz com que ele consiga também lutar de pé, parecido com o que um urso faria, né? O que é muito interessante, porque ele tem essa força nas patas traseiras, porque quando ele estava na forma criança dele, o Galmon, ele ele andava com as duas pernas, né? E meio humanoide assim, né? Então ele ainda possui essa força nas pernas, e se ele quiser ele pode ficar de pé e lutar de pé como um urso se ele precisar, né? Mesmo ele sendo quadrúpede. Então muito interessante isso. Outra coisa, o laço dele ter virado essas garras assim, apesar da gente nunca ter visto ele usando muito isso, dá a impressão de que ele consegue usar esse laço, garras dele, para estar lutando também, batendo nos inimigos. Então, provavelmente é uma outra forma dele estar acertando os inimigos com ataques físicos de certa maneira, né? Então, pessoal, essa é a primeira forma adulta do Galmon. A segunda forma adulta do Galmon, que é muito mais desconhecida, é uma forma Black. Então vocês vão ver ele aí, chamado de Black Galgamon. Então basicamente ele é a mesma coisa do Galgamon, um pouco mais forte em ataques. Normalmente os Digimons Black têm a defesa um pouco menor. É dito que essa evolução aconteceu quando o Black Digitron acertou o Galmon enquanto ele estava passando por sua evolução. Então, ao invés dele se transformar num Galgamon, ele se transformou num Black Galgamon graças ao Black Digitron. Se você não sabe o que é o Black Digitron, eu fiz um vídeo inteiro falando sobre o Black Digitron, dá uma pesquisada aí para você assistir, mas basicamente é uma gosma, um líquido que está presente no mundo digital, que se infundido com o corpo dos Digimons, faz com que eles assumam uma forma Black, né? Então, Black Galgamon. Basicamente é isso que ele é. Um Galgamon Black faz exatamente as mesmas coisas. Então aqui você tem os dois níveis adultos que o Galmon pode assumir. Maravilha, pessoal? E esses dois níveis adultos vão evoluir também para níveis perfeitos, então vamos falar deles agora. E para o nível perfeito a gente vai ter o conhecido Makigalgamon, né? E vamos falar da aparência e do nome dele também. Então agora vocês podem ver que ele volta a ficar de pé, né? Ele volta a ficar sobre as duas pernas, como o Galmon ficava. E olhando para o corpo dele, vocês conseguem perceber muitas partes tecnológicas, principalmente nas pernas e nos braços, nos punhos, né? Então com certeza ele usa as pernas e os punhos para lutar agora, muito poderosamente, com certeza, principalmente com luvas. A gente sabe que desde do nível criança ele era perito em dar socos nos outros, né? Então agora com certeza. Ele tem um cinturão de campeão passando pelo peito assim,
Provavelmente é porque finalmente ele se tornou um campeão de boxe. Muito provavelmente é isso que eles quiseram dizer com esse cinturão. Fora isso, ele tem um óculos no rosto, na frente dos olhos, parecido com um Ray-Ban. Provavelmente é um protetor para os olhos por causa da velocidade com a qual ele consegue voar e se locomover. Porque agora, nas costas dele, ele tem turbinas que ele usa para estar voando, para ficar flutuando e para se aproximar mais rapidamente dos seus inimigos. Ele tem também uma parte parecida com uma cauda nas costas, mas não é bem uma cauda, é meio que uma ponta de um cinto, que provavelmente é o que está amarrando as roupas dele, ou esse cinturão de campeão, né? Fora isso, ele parece basicamente o que um Galmon se pareceria quando ele tivesse mais crescido ainda. Mesma cor dos pelos, ainda se parece bem com um cachorro, apesar dele lembrar um pouco um lobo agora, né? O nome dele, Mak-Galgamon, pessoal, o Gaoga ainda tem o mesmo significado do barulho das feras, mas o Mak vem da velocidade Mach, que é quando você tem aviões, por exemplo, que se movem na velocidade Mach 2, por exemplo, quando eles quebram certos limites de velocidade, ou tipo superam a velocidade do som, né? E esse Mach tá aqui por causa disso. Ele é um Digimon extremamente rápido e veloz, né? Quando ele tá lutando. Então, para a descrição dele, basicamente agora ele se transformou num Digimon Cyborg. Por isso mesmo ele tem essas partes de robô, essas partes mecânicas pelo corpo dele que ajudam ele a lutar melhor ainda, né? Fora isso, ele tem turbinas de foguete nas costas. Ele tem duas. E ele usa o poder propulsivo, o poder de propulsão dessas turbinas para estar se movendo, até voando, mas se aproximando de maneira assim extremamente veloz, extremamente rápida de seus oponentes, inclusive ajudando ele a aplicar socos e chutes de uma forma ridiculamente poderosa, né? É dito que apesar do poder de voar dessas turbinas ser limitado, tipo, ele consegue fazer até um certo limite usar esses poderes, mesmo assim ele usa isso da sua maneira melhor, com a sua força máxima, para ele conseguir aplicar seus golpes da forma mais precisa e perfeita possível, né? E é dito também que ele continua agora muito mais mestre, né, no caso, no boxe. Então ele continua lutando boxe. Apesar da gente saber que o boxe é uma luta que usa apenas os punhos, a gente vê que nas pernas dele ele também possui partes mecânicas, né? Que com certeza faria com que os chutes dele fossem extremamente poderosos. Porém, sendo lutador de boxe, ele vai usar apenas os punhos, até onde a gente sabe. Porém, né, se for pro fato dele ter que se mover em velocidades super altas, correr, pular muito alto, né, ou pousar quando ele está voando, ter pernas mais fortes também faz todo sentido, né? Porém, acredito que se ele quiser chutar, ele vai chutar também e vai ser super poderoso. Apenas que ele é mais especializado em dar socos, tá bom? Então, daí a gente tem a outra forma evoluída. Lembrando, Mak-Galgamon é a evolução que vem do Galgamon. E agora, vindo do Black Galgamon, a gente vai ter o Black Mak-Galgamon, que é esse que vocês estão vendo aí agora. E basicamente ele é a mesma coisa do que o Mak-Galgamon. Porém, como ele vem do Black Galgamon, ele também assume uma forma Black Mak-Galgamon, por causa do Black Digitron que ficou dentro dele, né? É dito que como ele é uma forma Black que está dentro dele, por causa desse Black Digitron, ele consegue ficar mais tempo voando, tem força maior, porém a velocidade dele ficou menor. Então ele é menos rápido agora e mais forte, né? Interessante isso, tem uma mudança ali de status por causa do Black que está nele, né? Mas é um Digimon diferente. Então esses daqui são os dois níveis perfeitos mais corretos que vem do Galmon, certo, pessoal? Então, agora, partindo daqui, a gente vai pro nível Mega e pro nível acima do Mega. E eles são um pouco especiais de algumas maneiras aqui. Então, vamos começar. Então, em primeiro lugar, vamos falar do único Digimon dessa linha evolutiva que vai ocupar o espaço de Digimon de nível Mega, não acima do Mega. E ele é o grande favorito de muitas pessoas, Mirage Galgamon, né? E o Mirage Galgamon é um Digimon lindo pra caramba. Ele é maravilhoso. Eu sou um grande fã de Digimons lobo e cães e coisas do tipo. E graças a isso, eu acho que ele tem uma aparência incrível, certo?
Então vamos começar falando da aparência e do nome dele. Então, lembrando todas as outras formas que ele teve, um cachorro azul, ele agora ainda é um cachorro azul, né? Para não grande surpresa. Porém, você não vai ver mais partes biológicas no corpo dele. Ele é todo coberto por uma armadura, né? Desde as garras que ele usa, ele tem garras enormes. Ele tem a parte do peito dele que parece uma cara de cachorro com olhos vermelhos. Ele tem todas as pernas, os pés, tudo coberto por uma grande armadura, né? Fora isso, ele tem uma capa vermelha muito bonita nas costas, que tem um contraste super legal com o corpo dele azul e branco, né? E ele, inclusive, se parece bem com um cavaleiro também, né? Ele é, inclusive, do tipo Cavaleiro Fera, né? Que é muito interessante. O nome dele, Mirage Galgamon, né? Galga, ainda o mesmo significado, mas o Mirage está aqui por um motivo muito interessante, que é o fato de que ele se move tão rapidamente, mas tão rapidamente, que ele engana os olhos de seus inimigos e eles pensam estar vendo miragens, né? Sabe as miragens que você vê no deserto, quando você está tendo insolação e coisa do tipo? Basicamente é isso, ele engana os inimigos, porque basicamente ele se move tão rápido que ele vai deixando imagens dele como se a pessoa estivesse enxergando ele no passado. Mais ou menos a mesma coisa que o Goku faz em Dragon Ball, vocês devem saber do que eu estou falando. Então, partindo para a descrição dele, é dito que toda essa armadura no corpo dele é feita de Chrome Digizoid, né? Principalmente do Chrome Digizoid azul. E o Chrome Digizoid azul é um Chrome Digizoid que é leve e que principalmente ajuda os Digimons a se moverem muito rapidamente, o que é super interessante e combina perfeitamente com ele, né? No sentido que ele é muito rápido. Ele tem garras enormes nos punhos, que faz com que com certeza um Digimon que se move rápido e que luta principalmente com os punhos corte de uma maneira muito poderosa com essas garras enormes, que lembram até de certa maneira as garras do Wargreymon, né? Super legal. E como eu disse, ele se move tão rápido que é sempre imagens que ele deixa no lugar, nunca é ele. Então se você não for um Digimon poderosíssimo, rápido pra caramba também, você vai ter grandes dificuldades para estar lutando com ele. Então pessoal, um ponto muito importante sobre ele é uma marca que ele tem nesse focinho de cachorro que ele tem no peito. Essa marca que tem bem na pontinha do focinho, no meio do peito dele, é o Digital Hazard, né? Então muitos de vocês conhecem o Digital Hazard, que é uma marca que tem no corpo do Guilmon, né? Que vai até o Dukemon. O Mirage Galgamon também tem essa marca. Nunca foi explicado nessa forma por que ele tem essa marca, porque normalmente os Digimons e outras coisas do mundo digital que tem a marca do Digital Hazard, eles possuem ela porque eles representam um perigo muito grande para o mundo digital, né? Então vai saber, talvez o Mirage Galgamon seja tão poderoso que o mundo digital considera ele um perigo público, né? Então assim, fora isso pessoal, ele é um Digimon maravilhoso, muito poderoso e que tem uma das aparências mais legais de todos os Digimons, principalmente nível Mega, na minha opinião, certo? E só um ADD, pessoal, até os dias de hoje a gente não tem um Black Mirage Galgamon ou um Black Mirage Galgamon Burst Mode. Quem sabe no futuro eles sejam criados, né? Já que a gente já tem a forma adulta Black e a forma perfeita Black. Então assim, aí agora que a gente já falou do nível Mega dessa cadeia evolutiva, a gente vai para os níveis acima do Mega. E aqui que a coisa vai ficar um pouco mais especial do que vocês provavelmente estão esperando que seja. Então, pessoal, a primeira forma acima do Mega que a gente vai falar é uma que provavelmente vocês já estão esperando, é o Mirage Galgamon Burst Mode, né? Então, dentre os Burst Modes que aparecem em Digimon Savers, né, o Digimon Data Squad, lembrando que não é a mesma coisa que Digimon Masters, né? No Digimon Masters eles colocam um monte de Digimon e dão o nome de Evolução Burst Mode, sendo que isso é só para aquele jogo, tá? Os Burst Modes corretos, os originais e oficiais, são aqueles que apareceram em Digimon Savers, no Digimon Data Squad, contando com esse daqui, certo? Então, para a aparência dele, ele basicamente ele tem uma aparência do Mirage Galgamon, só que mais avançado ainda, né? Ele tem umas ombreiras que levantadas soltam uma energia amarela. Provavelmente ele usa isso para voar, tá? De trás da cabeça dele, cabelos brancos bem longos, né?
ele ainda tem aquela cauda parecida com um cinto saindo de trás dele. O próprio Mirage Galgamon ainda tinha essa cauda, né? E a armadura dele continua azulada com os detalhes em prata, agora ficou bem bonita. Fora isso, ele carrega uma grande arma nas mãos. Basicamente é uma corrente feita de luz. Em uma ponta ele tem uma bola de luz bem enorme, na outra uma meia-lua de luz. Cada uma dessas duas pontas representa um estado da lua, né? Então a lua cheia e a lua minguante e etc, né? São dois formatos da lua, combina com ele, né? Até porque ele se parece bastante com o lobo, apesar da gente saber que ele é baseado nos cães, né? Então, sobre o nome dele, pessoal, é o mesmo nome do Mirage Galgamon, mesmo significado, porém ele tem um modo explosivo agora, Burst Mode, né? Não confundir com o Blast Mode, modo explosivo, do Beelzebumon, que é uma coisa completamente diferente. Então, partindo para a descrição dele, é dito que ele temporariamente alcançou a evolução acima da evolução Mega. Então, temporariamente, os Digimons que têm esse Burst Mode, eles vão pro máximo do limite do poder que a sua forma Mega consegue alcançar. E por isso eles passam por essa nova evolução, essa nova transformação, né? Então, nesse caso aqui é dito que ele possui uma aura e uma arma, que é essa corrente com duas luas, que possuem energia de classe planetária, né? O que isso quer dizer? Bom, provavelmente é um nível de energia ridiculamente alto, é até onde eu acredito que seja, né? Um limite de energia muito alto, uma energia poderosíssima. Então, como eu sei que esse Digimon funciona, pessoal? Se você é um cara que assistiu Digimon Savers ou Data Squad, ele usa essa arma dele para lutar principalmente, ele gira com essa arma e tenta bater nos outros com ela. E em certo momento ele estava lutando contra o Lord Knightmon, que é um dos Cavaleiros Reais, e ele deu com essa arma no ataque mais poderoso do Lord Knightmon, e o Lord Knightmon foi derrotado, ele perdeu para essa forma. Então, oficialmente, o Mirage Galgamon Burst Mode é mais poderoso do que alguns dos Cavaleiros Reais, o que é muito interessante, né? Os níveis Burst Mode são bem poderosos, isso a gente sabe. Apesar disso, eles são evoluções temporárias. No caso, os Cavaleiros Reais ficam sempre naquelas formas, né? Então, assim, ele é muito legal, ele é extremamente poderoso e uma das formas que a maioria das pessoas gosta, né, para essa linha evolutiva. Então, agora que a gente já falou dessa forma acima do Mega, vindo do Mirage Galgamon, a gente vai falar da segunda. E a segunda é um pouco especial, eu vou ter que dar algumas explicações para vocês. Então, quem é essa segunda? É o Zed Garurumon, né? Então o Zed Garurumon já vai aparecer aí para vocês. E muitas pessoas vão falar assim, nossa, mas do nada vai aparecer um Garurumon aí? Como assim? De onde veio isso, né? Até onde a gente sabe, o Gaomon é uma variação de Gazimon. Ele não tinha nada a ver com Gabumon, com Garurumon, nada, né? E o Zed Garurumon apareceu aqui. Então vamos começar, pessoal. Para você formar um Zed Garurumon, até onde a gente sabe, existem duas maneiras nessa linha evolutiva. Uma delas é um Mach Galgamon evoluir direto para Zed Garurumon. Ou seja, ele não vai para Mirage Galgamon, ele vai direto para Zed Garurumon. A outra é acontecer uma fusão entre Mach Galgamon e Black Mach Galgamon. Olha que interessante. Então, basicamente, você precisaria ter dois Gaomons, esses dois alcançarem níveis perfeitos diferentes. Um o Mach normal, o outro Black Mach, e esses dois formarem uma fusão para que resultasse no Zed Garurumon. Porém, o Mach Galgamon já foi mostrado conseguir alcançar o Zed Garurumon sozinho. Isso aconteceu no mangá Digimon Next, né? Então, para quem inclusive assistiu meu vídeo Evolução Correta do Agumon de Digimon Savers, você vai ver que lá, inclusive, o Victory Greymon aparece, porque no mangá Digimon Next, o Rise Greymon evolui direto para Victory Greymon. E naquele mesmo mangá, na mesma situação, o Mach Galgamon evolui direto para Zed Garurumon, o que faz com que essa seja uma das evoluções corretas possíveis para essa linha evolutiva, né? O que faz também que exista uma conexão com os Garurumons, com o Gaomon e sua linha evolutiva, ou seja, dentro deles corre alguma coisa dos Garurumons ali. E é por isso que eles são um pouco parecidos de algumas maneiras, né?
Inclusive no mangá Digimon Next, o que acontece é que você tinha um Gabumon, esse Gabumon passava por evoluções, esse Gabumon acaba morrendo e quando ele renasce, ele se transforma num Gaomon, né? Ele se transforma num Digimon diferente, né? Então basicamente tinha um pouco de Garurumon dentro dele ali, né? Então falando do Zed Garurumon, como eu já falei no vídeo do Gabumon em si, né? Ele é basicamente a forma suprema que um Metal Garurumon pode alcançar. Inclusive ele tem muitos canhões poderosíssimos, incluindo o Zed-Hou, que é esse canhão gigantesco que ele tem nas costas. Miras quase perfeitas a laser a distâncias ridículas. Ele é um dos Digimons mais poderosos já criados, até pelo ponto de que no mangá Digimon Next, ele e o Victor e Greymon tinham sido criados especificamente para destruírem o próprio Yggdrasil, se o Yggdrasil saísse fora do controle, né? Então, pessoal, basicamente é isso para essa linha evolutiva. É aqui que ela termina de vez. Então, para quem gosta do Gaomon, que eu sei que tem muitos fãs por aí, eu espero que esse vídeo tenha sido legal e tenha sido esclarecedor de formas diferentes, tá? Para mim foi, inclusive, que não conhecia muito sobre o Black Galgamon e essa linha evolutiva, né? Então, assim, eu adoro ele, tá? Uma das coisas que mais me encanta dessa linha evolutiva é como o Gaomon e as evoluções dele se comportavam em Digimon Savers, né? Em Digimon Data Squad, respeitando pra caramba o escolhido dele, como se fosse um mestre, quase como se o Gaomon fosse um mordomo dele, né? Um mordomo boxeador, vamos colocar dessa forma. E uma coisa super legal, se você é um cara que gosta de One Piece, né? One Piece, vocês sabem que tem um personagem chamado Roronoa Zoro, né? O cara que faz a voz do Zoro em japonês é o mesmo cara que faz a voz do Gaomon e das evoluções dele em japonês também. É super legal. Se você for assistir a versão em japonês, você vai ver a voz do Zoro nele, o que faz com que a personalidade dele fique ainda melhor, fique ainda mais forte. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Vou pedir que vocês deixem, por favor, aí nos comentários tudo o que vocês acharam do Gaomon e de todas as evoluções e formas que ele assume. Por favor, deixem aí mais curiosidades, dúvidas. Eu vou gostar de estar lendo e respondendo aqueles que eu achar devido. Valeu, Dias Escolhidos. Então, mais uma vez, vou pedir que, se possível, vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e cliquem no sininho para estarem se ajudando a receber notificações. Então, muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Deixo um abraço carinhosíssimo a todos vocês, cada um de vocês, e aguardo vocês para os próximos vídeos. Valeu, Dias Escolhidos. Fui. Tchau, tchau.